Eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e juntos convidá-los para meditarmos na palavra do Senhor nesta hora. O nosso texto para meditação é o Salmo 127, o versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade. Se conosco e com cada um dos nossos amados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos nesta ocasião meditar sobre um assunto intitulado Filho, herança do Senhor. Nós sabemos que no mundo em que vivemos, a sociedade é uma sociedade que caminha numa grande degradação moral, espiritual, onde a família é atacada a todo momento pelo nosso adversário. E o que fazer? Como prevenir problemas na família? Como criar filhos na presença do Senhor? É sobre este assunto que eu quero falar a cada um nesta hora, sobre a importância de considerarmos o que a Bíblia diz sobre este importante assunto. Em primeiro lugar, eu quero trazer para a vossa apreciação nesta hora a seguinte pergunta: como criar filhos? Nós sabemos que as condições espirituais, morais, sociais, elas são de grande importância no nosso dia. E a sociedade sofre transformações a cada momento. Há uma inversão de valores muito grande. Há leis que hoje mais dificultam a criação de filhos do que ajudam. E há pais, pela sua formação moral deficiente e não cristã, agrava mais o problema. Mas o que nós queremos nesta ocasião é trazer para a vossa apreciação sobre este assunto: como criar filhos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, porque ainda na sua velhice não se apartará dele. Mas este dele aqui é do caminho que você ensina. Ensinar os valores espirituais, ensinar os valores bíblicos ao nosso filho é importante, porque isto vai prevenir males mais adiante. Quantas das vezes há pessoas que, para conservar o filho junto de si, para agradar e evitar conflito dentro do lar e acompanhar a sociedade, foge da responsabilidade de ensinar ao seu filho valores espirituais. Nós temos exemplos na Bíblia de pais que, por não ensinarem os seus filhos na idade que era necessário ensinar, sofreram grandes decepções. Um exemplo claro foi Eli, o sacerdote. Em 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia declara que Eli foi punido por Deus porque não ensinou aos seus filhos, e os seus filhos se tornaram levianos. Em dado momento da sua vida, Eli chamou seus filhos e disse: meus filhos, pecando um homem contra outro homem, os juízes o julgarão. E pecando um homem contra Deus, quem o livrará da sua mão? Mas já era tarde demais. Os seus filhos não quiseram ouvi-lo. E Eli fracassou como pai. Em 1 Samuel capítulo 8, quando Samuel já velho instituiu seus filhos como sacerdote na nação de Israel, o povo veio se queixar para Samuel e disse: olha,
Tu já é velho e entrado em dias, e teus filhos não andam segundo o teu exemplo. Aquilo foi um golpe mortal na vida de Samuel. Os seus filhos não andam segundo o seu exemplo. E houve um declínio moral e espiritual muito grande. Eles se prostituíam, eles subornavam o povo. Tudo porque lá atrás não houve um ensino bíblico consciente e um grande esforço na formação moral dos filhos. E temos mais exemplos na Bíblia de pessoas de filhos que não ouviram seus pais, como foi o caso de Sansão. Ele não deu ouvido aos seus pais. Mas o que eu mais quero destacar é que quando a Bíblia diz ensina o menino, é porque há uma idade para ensinar, há uma idade para corrigir, e há uma idade onde nós entregamos na mão de Deus. E nós vamos ver mais adiante. Também quero mencionar um grande exemplo de pai na Bíblia, Jó. Jó, capítulo 1, versículo 5, os seus filhos saíam, faziam festa, iam para a casa dos seus irmãos, e Jó os aguardava em casa, porque eles já eram grandes. Não havia mais como proibir. Mas quando os filhos voltavam, ele reunia os filhos e orava pelos filhos, e dizia assim: quem sabe eles não pecaram contra Deus. Por isso, Jó orava pelos seus filhos. Jó não só ensinou, mas mesmo com o ensino, os filhos não andaram no seu caminho. Mas ele intercedia pelos filhos. Há uma idade em que você ensina, há uma idade em que você corrige, e há uma idade em que você entrega na mão de Deus. Nunca se esqueça disso. O valor moral e espiritual na vida dos nossos filhos tem que ser desenvolvido por nós que somos pais. Em segundo lugar, como criar filhos? As necessidades materiais. Antigamente, havia uma preocupação de criar os filhos para que depois de crescido pudesse ajudar nas condições materiais dos pais. Quantos pais que criaram seus filhos com este propósito, com este pensamento, mas durante a sua vida, a sua criação, eles não se responsabilizaram pela criação de seus filhos no aspecto material. Conheci um certo irmão que ele, ao entrar na igreja, com sapato daquele importado, gravata italiana, camisa coreana, terno do bom e do melhor, naquela época Braspérola, e a família entrava pelo corredor, e ele com uma pasta 007, e os meninos com sandália havaiana, e a mãe com vestido de bolinha. E ele chegava no púlpito da igreja, tirava o lenço, limpava a cadeira, pegava outro lenço, colocava no joelho, dobrava o joelho e sentava. Quando um filho ia perguntar alguma coisa para ele no púlpito, ele dizia assim: me espera lá, vai lá, vai para lá, vai para lá. Na hora de ir embora, a esposa vinha lá atrás, e ele na frente conversando com outro obreiro. Ele tinha vergonha da família, mas ele andava alinhado. E um dia eu conversando com ele, eu disse assim: meu amigo, o que adianta toda a sua espiritualidade? O que adianta toda a sua aparência? Se a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel. Negou a fé. E quantos estão negando a fé hoje, a não cuidar da herança do Senhor? O mais importante da nossa vida não é você priorizar: eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu prego, eu faço e aconteço. E a herança que Deus colocou sobre a sua responsabilidade? Como você cuidar desta herança? Porque cada um dará conta daquilo que Deus lhe confiou. Chegará o momento. E Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, aquele que não cuida dos seus,
principalmente do da sua família, é pior que o infiel. As necessidades materiais. Como criar filhos? Em terceiro lugar, a vida em família. Conservar a união na família. Não pode você viver uma vida de aparência e apresentar diante da sociedade ou diante da igreja uma família unida, quando na realidade não há esta união dentro do lar, dentro do local onde habitam. Jó capítulo 29, versículo 5, quando Jó estava lamentando a sua provação, as suas dificuldades, ele havia perdido seus filhos que morreram num acidente, a casa caiu em cima. E Jó começou a lamentar e disse: quem me dera ser como eu fui nos dias passados. No versículo 5 ele diz: quando os meus filhos estavam ao redor de mim, eles se assentavam à mesa comigo. Eu já falei sobre pais que ele tem comunhão com filhos só da porta para fora de casa. E a ausência do diálogo, e a ausência de um lazer, de um prazer na companhia, interfere na formação dos filhos. Não é apenas orar pelos filhos, não é apenas levar os filhos à igreja, mas é conhecer os filhos. Algum tempo atrás, um rapaz foi preso e ele foi levado para a delegacia. E o repórter perguntou para o pai e disse: o senhor está surpreso? Ele disse: sim. Por quê? Porque eu não conhecia esse filho. Como o senhor não conhecia seu filho? Porque eu nunca dialoguei com ele dentro de casa. Eu nunca procurei saber o que ele pensava, o que ele conhecia, qual era a verdade que ele acreditava, qual era a concepção de vida dele. Na verdade, eles tinham uma ligação biológica, mas não tinha uma ligação espiritual. Não havia uma comunhão. Porque há pessoas que acham que nós temos só comunhão com Deus. Meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus. Mas nós precisamos ter a nossa comunhão familiar. E era o que mais Jó tinha saudade. Era da vida em família, a qual ele tinha antes dos seus filhos morrer. E porque ele tinha esta saudade, Deus, em Jó 42, lhe deu novos filhos. Deus vai te dar graça para você recuperar os filhos que você perdeu. Não com os novos filhos, mas com este filho que você deixou de ter comunhão com ele. Segundo ponto que eu quero mencionar são as faixas etárias e seus cuidados. Hoje nós temos uma preocupação muito grande sobre filhos, porque tem criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, tem a idade da maturidade e vem a terceira idade. Mas nos tempos bíblicos não era assim. Havia apenas 3 faixas etárias. Havia criança, mancebo e varão. Quando a Bíblia fala sobre a infância de Jesus, diz que Jesus era criado por seus pais José e Maria e lhe era submisso. Agora, como nós devemos tratar essas faixas etárias, as fases da vida dos nossos filhos? Hoje, há um código de defesa do direito da criança, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes que fosse colocado esse Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais fiel e verdadeiro Estatuto da Criança e do Adolescente está na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala dos direitos da criança, a Bíblia fala também dos deveres dos pais. Quer ver um exemplo? O Estatuto da Criança e do Adolescente na Bíblia? Instrui o menino no caminho que deve andar. Quer ver o dever dos pais? Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior do que o infiel. Esse é o verdadeiro estatuto. A criança
ela está em formação do seu caráter. Quando nós aceitamos a Jesus, deixa eu lhe fazer uma ressalva agora. Deus muda o nosso caráter, não a nossa personalidade. E quando nós nascemos, o nosso caráter é formado pelas condições morais e espirituais a qual nós estamos vivendo, pela instrução. Caráter se muda. Porque quando nós aceitamos a Jesus, ele mudou. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. O sangue de Jesus nos transformou. Agora, a nossa personalidade, não. Nós herdamos de nossos pais e assim a conservamos. Provérbios capítulo 22, instrui o menino no caminho que deve andar. É aí que surge a formação de um caráter voltado para Deus, para os valores cristãos e para um grande apego à condição moral, espelhando-se em seus pais. Criança, segunda faixa etária, mancebo, vivendo a palavra. O Salmo 119, a partir do versículo 9, o salmista pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? E aí vem os segredos, observando conforme a tua palavra. É a vivência do evangelho, é a vivência de um cristianismo genuíno, verdadeiro. Não é a pessoa apenas declarar com seus lábios: não, eu sou crente, eu vou à igreja, eu curto uma igreja. Não existe essa expressão. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. O evangelho traz em si a transformação do ser humano. É uma idade da razão, onde nós decidimos aquilo que nós queremos. Quando é criança, você leva no colo, você carrega, está submisso. Mas depois que ele atinge a idade de mancebo, de jovem, ele tem por obrigação tomar uma decisão, o caminho a seguir. E você, como pai ou como a mãe, deve lhe mostrar a realidade. O caminho é Cristo. Timóteo foi criado por sua mãe e sua avó, mas nos caminhos do Senhor. Quando Paulo chegou àquela cidade, encontrou um rapaz já com a sua condição espiritual e moral elevada. Paulo o batizou e o levou consigo. Mas Timóteo tomou uma decisão. Nós não podemos esquecer que esse ditado, que filho de crente é crente, não é verdadeiro. Cada um de nós temos que tomar a decisão. Meus pais sempre foram evangélicos, mas eu tomei a decisão aos 22 anos de idade. Fui à igreja quando era pequeno, pela condição da submissão. Mas quando alcancei a certa idade, tomei a minha decisão de não ir mais. Depois, Cristo, pela sua infinita misericórdia, me alcançou, me atraiu com cordas de amor, me libertou, me transformou. E hoje eu posso lhe dizer, com a autoridade da palavra de Deus e a autoridade de quem vive, de que o evangelho transformou a minha vida. E quantos hoje estão na igreja, mas não tiveram a sua vida transformada? Algum tempo atrás, o pastor perguntou para minha esposa: sua filha tem 13 anos, vai completar 14, ela pode se batizar? Como? Se ela ainda não aceitou Jesus. Ah, mas ela vem sempre à igreja. Vir à igreja é uma coisa, tomar uma decisão é outra. Decidir-se por Cristo é outra. Viver a palavra, observando conforme os teus mandamentos. E agora a terceira idade, ou seja, a terceira faixa etária na Bíblia: varão. Nós falamos aqui sobre Jó. Jó capítulo 1, versículo 5, ele intercedia por seus filhos. Falamos também sobre os filhos de Arão, filho do sacerdote de Israel. E foram escolhidos por Deus para serem sacerdote, para ministrar perante o Senhor.
Só que em uma determinada ocasião, em Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú entraram bêbados para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que pelo que o Senhor os matou, porque o lugar era santo. E quando Moisés chegou, que viu, retirou o corpo daqueles dois jovens, puxando por uma corda, e disse para Arão: não chora, não chora, Deus disse: serei santificado neles. Ou seja, se você está lamentando o que aconteceu, você está culpando Deus por uma condição errada de seus filhos. E quantas pessoas hoje, em vez de encarar a realidade do problema, procuram culpados, procuram se isentar de culpa, para que com isso possa ter uma tranquilidade, uma paz de espírito. Paz, entre aspas, porque a paz vem quando você cumpre a sua missão, quando você faz a sua parte. Não seja um ausente ou omisso como foi ali, para que você depois não venha chorar lágrimas de decepção. Não é tristeza, não é angústia, é decepção por não ter cumprido a sua parte diante de Deus. Terceiro lugar, a responsabilidade dos pais. Agora, nós ainda estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente da Bíblia. Qual é a responsabilidade dos pais? O Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado pelo governo, tem muitas falhas. Algumas coisas são até contestáveis. Mas nós vamos ver o Estatuto da Criança e do Adolescente da Bíblia. Qual é a responsabilidade dos pais? Em primeiro lugar, ensinar. Quando Deus deu Samuel para Ana, que Ana apresentou no tabernáculo a Eli, e Samuel ficou servindo ao Senhor no tabernáculo, todo ano Ana subia ao templo para levar roupas para o seu filho, porque ele crescia. Ela acompanhava essa fase da vida de Samuel. Ensinar não é apenas você chegar, apontar o dedo e dizer: você tem que fazer isso, se não fizer isso vai acontecer. Isso não é ensinar, isso não é instruir. Mas ensinar fala de ensinar com amor. Quantas pessoas hoje não sabem aplicar corretamente aquele versículo em Provérbios capítulo 15, verso 1? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E quantos estão suscitando a ira achando que estão ensinando? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, vós pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Ensinar não é forçar um aprendizado. Ensinar não é impor um pensamento. Ensinar é incutir valores espirituais. A aplicação do que você ensina é Deus quem vai permitir. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Provérbios 22:6 diz: instrui, vamos falar muito sobre esse versículo, o menino no caminho que deve andar, porque ainda na sua velhice não se apartará dele. Dele o quê? Do caminho que você ensinou. Não é de você, muitas das vezes, e é certo, ele vai se apartar de você, apartar fisicamente, vai ter uma certa distância, vai constituir a sua própria família, mas do que você lhe ensinou, é uma semente que vai estar no coração dele. Sempre que ele lembrar, ele vai lembrar do pai ou da mãe que lhe ensinou. Ensinar. Em segundo lugar, ser o exemplo. A responsabilidade do pai é ser o exemplo. Quando o povo veio se queixar a Samuel, 1 Samuel capítulo 8, verso 5, disse aos filhos, diz assim: teus filhos não seguem o teu exemplo. Teus filhos não seguem o teu exemplo. Como é que você pode ensinar uma coisa e não viver aquilo? Onde está a autoridade?
Qual é o pai que diz para o filho não beber se ele bebe? Que moral tem? Qual é o pai que ensina o filho a ir à igreja e ele não vai à igreja? Ensina o filho a ser um bom esposo e ele não é um bom esposo. A nossa condição moral é imprescindível para que nossos filhos possam seguir o nosso exemplo. Paulo escreveu no Romanos capítulo 14, ele diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Como é que você quer ser o exemplo? E nós vemos muitos exemplos negativos que foram acompanhados. Quer ver um exemplo clássico? O rei Davi. Davi como salmista, muito bom. Davi como líder militar, muito bom. Como rei, muito bom. Mas como pai, Davi falhou e falhou muito. Tanto que antes dele morrer, ele já tinha perdido os 3 filhos mais velhos. E nas mesmas condições em que faltou o ensino. Quando Absalão se revoltou contra ele, matou Aminon e fugiu, Joabe, que era primo, veio e falou: olha, perdoa Absalão. Absalão voltou, e o perdão de Davi foi um perdão parcial. Segundo Samuel capítulo 14, olha o que Davi disse para Absalão: eu te perdoo, mas primeiro, vai para a tua casa, não veja mais a minha face e não coma a mesa comigo. Que perdão é esse? Nenhum beijo Davi deu em Absalão. Vai para a tua casa. É um perdão parcial. É como você dizer para o seu filho: eu te perdoo, mas não me fala, não me dirige mais a palavra. Não me peça nada, não olhe para mim. Mas como é isso? Se Cristo nos perdoou e nos reconduziu à presença de Deus. E hoje nós somos alvo, nós somos o propósito de Deus na nossa vida de nos abençoar, mesmo Ele que, conhecendo que nós estávamos em delitos e pecado, ser o exemplo. Na parábola do filho pródigo, quando o pai perdoou aquele filho, ele não perguntou por onde você andou, quem mandou você sair da casa, não. E quando veio o irmão mais velho e disse para ele assim: olha, tu perdoaste este teu filho, não chamou nem de meu irmão, este teu filho. E o pai disse assim: filho, vamos nos alegrar, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E começaram a se alegrar. Ser o exemplo. Jesus disse: o que quiser que os homens vos façais, façais vós também. E o que nós temos que ser? Exemplo. Em terceiro lugar, a responsabilidade dos pais: estar presente. Eu creio que esta foi uma das grandes falhas de Eli. Ele nunca esteve presente na vida dos seus filhos. Quando ele quis estar presente, o mal que havia enraizado no coração dos seus filhos se tornou algo irremediável, sem condições alguma de ser corrigido. Aqueles jovens endureceram o seu coração. Eu creio que o problema de Arão também foi não acompanhar seus filhos. Mas nós temos um exemplo de pai que acompanhou seu filho e que ele lhe foi submisso enquanto o pai viveu. É o exemplo de Abraão e Isaque. Abraão foi para o Moriá levando Isaque, e quando estavam no meio do caminho, Isaque disse para o seu pai: meu pai, eis-me aqui, meu filho. O fogo e a lenha estou vendo que trouxeram, mas o cordeiro do holocausto onde está? E Abraão disse: Deus para si cordeiro proverá. Mas o que eu quero mencionar é a comunhão que havia entre pai e filho, a presença do pai na vida do filho. Não é apenas você prover o alimento, não é apenas você prover as vestes. Recentemente enfrentamos um problema em que a menina estava com 18 anos. Foram dizer para o pai que ela estava com uma inclinação para outra mulher. O pai entrou em desespero.
E ele virou para mim e disse: pastor, eu não sei como chegou a este ponto. Eu falei: claro, você esteve muito ausente da vida da sua filha. Mas depois de conversar, orar, dialogar, descobriu-se que a ausência do pai quase causou um mal, um dano irreparável na vida da filha. Mas como Deus é misericordioso e Jesus é poderoso mesmo, o problema foi sanado. Só que ele aprendeu a lição de não estar ausente da vida da filha. Em terceiro lugar, em quarto lugar, responsabilidade dos filhos. Em primeiro lugar, respeitar. Respeitar. Quando Abraão e Isaque foram ao Moriá, que Abraão amarrou Isaque para oferecer perante o Senhor, Isaque não era novo, não. Não era fraco, não. Ele poderia muito bem revidar. Quando Isaque foi oferecido, ia ser oferecido em holocausto, Isaque tinha 33 anos de idade. 33 anos de idade. Ele já podia contestar o seu pai, mas ele soube respeitar. Irmãos, quem quer ser respeitado precisa saber respeitar. Uma das maiores lições de liderança é que quem não sabe ser liderado nunca será um bom líder. Quem não sabe obedecer nunca será obedecido. Quem não sabe amar nunca será amado. Observe isto. Hoje nós temos muitos pais, e eu conheço, que está querendo corrigir um erro passado, depositando todo o seu amor em um neto. Mas este amor está vindo de maneira errada e fazendo oposição à criação que o filho está dando ao seu filho. Precisamos ter cuidado com isto. Primeiro, respeitar. Segundo, obedecer. Efésios 6 diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. O que eu entendo aqui é que não há uma ordem cega, não há uma obediência cega. Não porque é pai eu vou obedecer em tudo que ele manda. Não, no Senhor. Se seu pai mandar você pular da ponte do Rio Paraíba, se seu pai mandar você fazer uma coisa errada, quantos pais têm feito isto? Uma certa vez cheguei na casa de um irmão, toquei a campainha, a filha veio atender e disse: diga ao seu pai que eu quero conversar com ele, preciso falar com ele. Ela foi lá dentro, voltou e disse: meu pai mandou dizer que não está. Obrigado. Quando eu saí, daqui a pouco veio um homem correndo atrás de mim: peraí. Aí veio falar comigo e virou para mim e disse assim: olha, eu vou te dar uma surra. Eu falei: não, senhor, você está ensinando sua filha a mentir. O pai tem que instruir o menino no caminho do Senhor, e o filho tem que obedecer o pai no Senhor. As pessoas invertem. As pessoas invertem e fazem como certos líderes: olha, faz o que eu faço, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Tem que ter cuidado. Em terceiro lugar, eles têm que saber, a responsabilidade do filho é honrar os pais. Este honrar é ter satisfação pelo pai que tem, é honrar o nome do pai, é saber que o seu pai é um exemplo para ser seguido. Quando eu era pequeno, tinha um colega que estudava comigo na escola, e eu dizia para ele: e aí, rapaz, quando você crescer, você vai ser o quê? Eu vou querer ser igual ao meu pai, Osório Severino de Andrade. Era só isso que ele dizia. O pai dele era caminhoneiro. Mas você quer ser caminhoneiro? Não, eu quero ser como meu pai é. Eu quero ser igual a ele. Dirigir, talvez, mas eu quero ser igual ao meu pai, Osório Severino de Andrade. Era isso que ele falava. Que lindo! Quando um filho honra o pai, honra a vida moral, a vida espiritual, a vida material, a vida financeira.
É triste quando um filho tem vergonha de seu pai. Procura não usar o nome do seu pai. A Bíblia diz que quando Jesus era pequeno, ele era submisso ao seu pai. E depois de crescido, a multidão dizia: não é este o filho de José, o carpinteiro? Olha que coisa linda. Olhando para o ponto de vista espiritual, nós temos que ter o prazer de sermos filhos de Deus, a alegria. Da mesma maneira, ensinar aos nossos filhos a andar nos caminhos que hoje nós vivemos. Ter hombridade e honrar. Os filhos precisam honrar os seus pais. Em quinto lugar, a bênção prometida aos pais. Qual é o grande privilégio de você instruir o seu filho? De você corrigir o seu filho? De você admoestar os seus filhos? De você orar pelos seus filhos? Qual é o grande privilégio? Eu ensinei meu filho a uma profissão. Hoje, ele cumprimenta a minha aposentadoria. Será que é só isso? Eu fiz assim pelo meu filho. Olha o troco que estou recebendo. Fazer faculdade. Será que é só isso? Não, não é isso. A bênção prometida aos pais, em primeiro lugar, é descansar. Descansar. O filho foi bem criado, o pai cumpriu a sua missão. Concluiu a sua missão de maneira tal que hoje ele descansa depois de concluir uma missão dada por Deus. Eu estava outro dia conversando com um rapaz e ele disse: olha, minha vida de um tempo para cá, eu me aposentei, um senhor já, mas meu filho não tem me dado descanso. Por quê? Já fui 3 vezes tirá-lo na delegacia. Já fui visitá-lo na casa de custódia. Eu pensei que depois que eu me aposentasse, eu iria descansar. E ele ainda diz assim: mas como dizia minha avó, filho criado, trabalho dobrado. Mas não é assim que o estatuto da criança e do adolescente da Bíblia diz, não. Instrui o menino no caminho que deve andar, porque ainda na sua velhice não se apartará, e dará descanso. A primeira bênção que nós recebemos quando criamos os nossos filhos é saber que eles estão no caminho correto, é saber que eles têm uma formação moral e espiritual que valoriza a palavra de Deus, e isso nos dá descanso. Não é fazer como fazem certas pessoas que criam filho como porco, engorda para depois dar lucro. Não é isto. Parece até que é uma palavra muito dura, ofensiva, mas é uma realidade. Esse descanso é um descanso espiritual, é um descanso da alma. Olha o que aconteceu com Samuel depois de velho. Sofreu porque os seus filhos não lhe deram descanso. Eli, Arão, quantos exemplos nós temos? Sansão. Mas nós temos o exemplo de Isaac, que andou nos caminhos de seus pais. Nós temos este exemplo. Nós temos exemplo de homens que foram abençoados por Deus a partir da obediência devida aos seus pais. Eu, uma certa vez, estava namorando uma moça e fui na Bahia visitar minha avó, conhecer minha avó. E conversando com minha avó olhou para mim e eu disse: vó, me dá um conselho. Ela disse: vou te dar. Observe esta moça. Se ela não respeita pai e mãe, ela não vai respeitar você, ela não serve para ser sua esposa. E eu fiquei com aquilo gravado. Quando eu voltei de viagem, que eu fui na casa dela, que estava com saudade, eu presenciei uma cena horrível. Ela falando asperamente com o pai, e ela estava errada. E eu lembrei da minha avó quando ela disse: olha, se com o pai ela grita, em você ela vai querer bater, e você não vai querer apanhar. Que vida vai ser a sua?
Naquele momento, meu coração se fechou para aquela moça e o assunto foi dado por encerrado. Irmãos, o importante é que os pais que cumprem a sua missão terão descanso diante de Deus. Segundo lugar, bênção prometida aos pais, satisfação. Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 23. E eu quero ler convosco este versículo, esses 3 versículos. Veja bem que importância que a Bíblia declara ao ensino, a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos nossos filhos. Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 23, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura no teu pescoço. Quando caminhares te guiarão, quando te deitares te guardarão, quando andares falarão contigo. Porque os mandamentos são lâmpada, e este ensino é luz, e a correção da disciplina são caminho da vida. Hoje, a disciplina pode até doer em você e doer em seu filho, mas eles te darão satisfação na criação dos seus filhos. Quero mencionar um fato. Uma vez levei meu filho, ele estava com a garganta inflamada. Durante 10 dias tomou amoxicilina, mas não melhorou. Voltamos no médico. Quando chegou lá, a médica falou assim: ele já tomou amoxicilina há 10 dias. Ele vai ter que tomar uma bezetacil. Quando falou em bezetacil, o menino arregalou os olhos e disse: pai, é injeção? Eu falei: filhão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas essa injeção dói muito, pai. E eu tive que segurar ele porque ele é forte. E foi aplicada a injeção. Mas ele chorou, ele gritou. Eu me entristeci com aquilo. Mas a médica me disse: olha, é para o bem dele. 12 horas depois, o menino estava bom, a garganta desinflamou. Assim é a correção. Dói na hora, mas é o caminho da vida. É o caminho para se corrigir. Porque Deus nos corrige. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama. Por que não vamos corrigir os nossos filhos? Omissão não ajuda, piora. Satisfação. Em terceiro lugar, alegria. Nós temos exemplos na Bíblia de filhos que deram alegria a seus pais. Provérbios capítulo 27, filho meu, alegra o meu coração. É para alegrar o coração de seu pai. É tão lindo quando você vê o seu filho prosperando. Eu conheço um irmão que está indignado porque o filho dele prospera mais do que ele. E ele faz da vida dele uma competição com o seu próprio filho, em vez de se alegrar. Eu falei: você está perdendo o seu tempo. Alegra o teu coração porque tu concluiu uma missão. E o seu filho cresce diante do Senhor. Prosseguindo. A bênção prometida aos filhos. Primeira bênção prometida aos filhos é prolongar os seus dias. O mandamento, honrar pai e mãe, é mandamento com promessa para que prolongue os teus dias na face da terra. Quantas pessoas que estão morrendo antes do tempo? As pessoas que dizem assim: não, mas morreu porque era hora de morrer. Não, errado. Errado. Eclesiastes 7, 16 diz assim: não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria antes do teu tempo. Quando eu cheguei para cá, para esta cidade, um jovem morreu a tiros, 15 anos. E a mãe chegou e disse: olha, ele morreu porque era hora de morrer. Não, não era hora de ele morrer, não. Ele estava com a arma na mão. Ele afrontou a polícia. Não, não era hora, não. Quantos estão morrendo antes do tempo? A Bíblia diz em João 10, versículo 10, e nós temos que ter este cuidado em relação aos nossos filhos. O ladrão veio matar, roubar, destruir. Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A duração da vida é de 70 anos. Ninguém foi salvo por Jesus para viver menos do que isso. Alguns morrem antes
por causa das condições de saúde. Jesus disse que a carne é fraca, sujeita às enfermidades, às limitações, às doenças hereditárias. Mas fora disso, por causa do pecado, não. A Bíblia diz honrar pai e mãe, para que prolongue os seus dias. Segundo, bênção prometida aos filhos, recebe a graça de Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 3 e 4. É a graça de Deus sobre a nossa vida. É o favor imerecido de Deus. Eu quero me dirigir aos filhos agora. Não pense que você, não sendo um bom filho, não honrando o seu pai, não andando nos seus caminhos, você receberá a bênção de Deus. Olha o que aconteceu com Absalão depois que se revoltou contra seu pai. Morreu pendurado numa árvore pelos seus cabelos. Olha o que aconteceu com Adonias. Apesar do erro de Davi ao criar o seu filho, nunca lhe contrariou, sempre foi conivente com a vida que Adonias levava. 1 Reis capítulo 1, versículo 5. Mas ele perdeu a sua vida, porque se revoltou contra seu pai. A graça de Deus. Volto a dizer o que Jesus disse: o que quiserem que os homens vos façais, façais vós também. Quer ter a graça de Deus na sua vida? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Honra teu pai e tua mãe, as tuas origens. Prosseguindo, recebe a graça de Deus. Em terceiro lugar, é guardado por Deus. Não tropeça. Não tropeça. Provérbios 6, 20, filho meu, guarda os mandamentos, porque o mandamento é uma lei, e o ensino é uma lâmpada, e a correção, a disciplina, é o caminho de vida. Quantas coisas meu pai me ensinou, hoje eu não tropeço naquilo, porque eu tenho um ensino que foi me dado, e com base nesse ensino, é que eu hoje posso prosseguir. A Bíblia relata a história de um jovem chamado Roboão, filho de Salomão. Salomão, ele oprimiu o povo com impostos muito altos. Quando Salomão morreu, o povo disse para Roboão o seguinte: olha, alivia o jugo que seu pai nos impôs. Roboão disse assim: vão para sua casa, daqui a 3 dias vocês voltam aqui. Roboão chegou para os mais velhos e disse: o que vocês acham? Alivia o jugo deste povo. Esse povo foi fiel a teu pai. Assim este povo sempre estará ao teu lado. Roboão chegou para os mais jovens da sua época e disse assim: o que vocês acham? Aumenta o jugo que teu pai impôs a este povo. Aumenta. Roboão deixou de ouvir os conselhos dos mais sábios para ouvir o conselho dos mais jovens, e acabou causando uma ruptura, uma separação dentro da própria nação. Ele tropeçou porque não ouviu o conselho dos mais sábios. Em 7º lugar, a família e seus problemas. Primeiro eu quero mencionar para vocês que não há família perfeita. Não há família perfeita. Família perfeita é a igreja que vai morar no céu, não é? Porque existem 2 igrejas. A igreja visível, que são formados por aqueles que professam o nome do Senhor, fracos, falhos, imperfeitos. A igreja visível, existe pessoas sinceras, honestas, mas também existe pessoas desonestas. Uma vez num posto de gasolina, um cidadão policial militar chegou e falou para mim: olha, eu conheço muito crente pilantra, muito pastor pilantra. Falei: toda profissão tem, toda função tem. Onde há ser humano há erro. Existe médico bom e médico ruim. Existe médico honesto e desonesto. Aí eu olhei para ele: da mesma maneira que existe policial honesto e desonesto. Mas no céu só vai entrar os lavados e remidos no sangue de Jesus. O assunto está encerrado, meu senhor. E eu me retirei. Ele não soube mais o que falar. Família também é assim. Não existe família perfeita, não. Todos nós temos nossos problemas. Mas vamos mencionar algumas famílias na Bíblia. Olha, família. Adão e Eva.
O mais velho matou o mais novo. Olha aí, primeiro problema. Abraão e Sara tomando um atalho. Conflito entre filhos. Isaac e Rebeca. Rebeca aconselhou o filho ao engano. O pai preferia um filho e a mãe preferia outro. Toda a família tem problema. Jacó e Raquel, amando um mais do que o outro. José era o amado de seu pai, porque era filho do grande amor da sua vida. Davi e Batseba, destruindo a família. O engano, o ciúme. Jó e esposa, perdendo os filhos. Família perfeita é a igreja. Hebreus 12, 23. A universal assembleia dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E para terminar, principais considerações sobre filhos. Quero concluir com o estatuto da criança e do adolescente da Bíblia. Primeiro lugar, filhos. Deus é quem dá. Salmo 27, verso 3. Os filhos são herança do Senhor. Entenda uma coisa. Não é propriedade sua. O filho é meu, eu faço o que eu quero. Não fale isso. Não pense isso. Você está simplesmente administrando a herança do Senhor. Ser pai é uma missão. Ser pai é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que Isaac chorou 20 anos para ser pai, porque sua mulher era estéril, Rebeca. Não pense, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não pense assim. O filho é herança do Senhor, e ao Senhor eu apresentarei. Segundo, o homem gera. Mateus capítulo 1. Maria, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador, Maria disse assim: como pode ser, se eu não sou casada, sou noiva, ainda não coabito com José? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o que de ti for gerado será por obra e graça do Espírito Santo. Um certo amigo meu, nós estávamos na fila, na assistência social, quando trabalhávamos, e a assistência social perguntou para ele: quantos filhos o senhor tem? Ele disse: nenhum. A mulher teve 3. E ela disse: como o senhor é ignorante? Quem tem filho é o homem. O homem gera, a mulher concebe. Ele perguntou para mim: e aí, professor, é isso mesmo, você poderia passar sem essa. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. A Bíblia diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos e uma filha. Quem chorou para ser pai, para ter filhos, não foi Rebeca, foi Isaac. Terceira consideração: a mulher concebe. Da conceição de Maria nasceu Jesus. O nome conceição quer dizer parto, concepção. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, concebido por Maria. E já está provado: filho é 60% pai, 40% a mãe. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó e a Esaú. Em quarto lugar, Jesus salva. Pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filha. Quem salva é Jesus. João capítulo 1 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos de Deus, porque cremos no sacrifício do unigênito Filho de Deus. E em último lugar, o Espírito Santo é quem sustenta.
Entenda uma coisa, a sua missão é linda, a sua missão é difícil, e sem a ajuda de Deus, sem esse estatuto da criança e do adolescente que eu mencionei, você jamais será bem-sucedido. Não é uma lei dos homens, não é um cuidado seu que é suficiente para cumprir esta missão. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar graça e vai te dar descanso nesta missão. Porque o filho é herança do Senhor, e com a bênção do Senhor, você vai ver a sua missão cumprida na condição de pai, na condição de mãe. Hoje, tu derramas as tuas lágrimas diante do Senhor, mas um dia tu terás descanso. É como a Bíblia diz sobre Jesus: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deus vai te conceder esta graça e você vai descansar no Senhor. Conclusão, Salmo 2, verso 12. A Bíblia diz: beijai o filho, para que não se ire, para que não se perca no caminho, e não pereça no caminho, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Abriga-te no Senhor, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. E que esta palavra venha encontrar lugar no teu coração. E que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida, mas em especial na vida da tua família. Fique na paz do Senhor